Tudo bom, pessoal? Eu sou o comandante Luiz e essa é a nossa segunda aula de meteorologia. Bom, agora a gente vai falar sobre a atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é aquela camada gasosa que envolve o planeta Terra. Ela tem como principal função trabalhar na difusão, reflexão das ondas, do calor solar, dessa absorção do calor também. Bom, essa camada da atmosfera, ela não é perfeita. A gente pode dizer que ela parece um ovo frito. Por quê? Porque quando você coloca um ovo para fritar, ele não cai sempre com a mesma forma. Ele pode variar na forma, assim como a nossa atmosfera terrestre. Essa atmosfera ela vai estar girando junto no espaço com o planeta Terra. Ela é inodora e incolor, ou seja, ela não possui nem cor, nem cheiro. E a principal função dela é a filtragem seletiva, Ela vai filtrar esses raios do Sol e vai também ter a difusão e a reflexão disso daí. Lembra do albedo? É isso daí. Nós temos valores específicos para falar da atmosfera segundo o padrão ISA, O que é o padrão ISA? ICAO Standard Atmosphere, ou seja, atmosfera padrão da ICAO. Quando a gente fala da atmosfera padrão ICAO, ela tem alguns valores já fixos e definidos que não vão mudar. Primeiro, a temperatura no nível médio do mar vão ser de 15 graus Celsius ou 59 graus Fahrenheit. Qual que é a diferença? Eu tenho duas medidas que a gente vai utilizar para a temperatura quando a gente fala de aviação. Ou os graus Celsius ou os graus Fahrenheit. A gente tem que saber do que nós estamos falando. Na temperatura ao nível médio do mar, que a gente vai falar MSL, o que quer dizer MSL? Mid-Sea Level, nível médio do mar em inglês, a temperatura padrão vai ser em graus Celsius, 15 graus Celsius ou 59 graus Fahrenheit, certo? Eu tenho uma pressão padrão também ao nível médio do mar, que a gente vai falar pressão padrão ISA no MSL. Vão ser de 1013,25 HPA. HPA é hectopascal, é uma unidade de medida de pressão. Então a pressão ao nível médio do mar vão ser 1013,25 HPA. Nós também vamos ter os valores de gradiente térmico padrão. O que é um gradiente? Um gradiente é um valor que pode subir ou descer. Quando a gente fala gradiente térmico padrão, são os valores de temperatura conforme eu aumento a minha altitude ou conforme eu desço, estou mais próximo ao solo. Essa temperatura ela vai poder variar. Ela nem sempre varia, a gente vai saber disso daí, mas ela tem uma tendência de variar. E a tendência da temperatura é de diminuir 2 graus a cada 1000 pés conforme eu subo, ou 0,65 graus Celsius a cada 100 metros conforme eu subo. Você tem que ver como que isso vai ser apresentado para você. Então, o gradiente térmico padrão é menos 2 graus Celsius a cada 1000 pés. Esse é a tendência. Pode ser falado também menos 0,65 graus Celsius a cada 100 metros. Eu tenho também o gradiente bárico padrão. O gradiente bárico padrão é quanto essa pressão vai diminuir conforme eu aumento a minha altitude. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que a pressão sempre vai diminuir conforme eu ganho altitude. Pressão e densidade, o que é densidade? É massa por volume, sempre vai diminuir também. Pressão e densidade sempre diminui conforme eu ganho altitude. A temperatura nem sempre, a gente vai entender agora um pouquinho mais para frente. Então, os valores de gradiente térmico padrão. Conforme eu subo na minha altitude, eu perco 1 HPA a cada 30 pés. Ou seja, subir 30 pés está 1 HPA a menos. Então, o gradiente bárico padrão é 1 HPA a cada 30 pés. Nós vamos ter também valores de quantidade de oxigênio, nitrogênio, dos outros gases e de vapor de água. Quando a gente fala de atmosfera padrão ISA, essa atmosfera padrão, nós não consideramos o vapor d'água. Ela não tem nada de vapor d'água. Claro que não é a atmosfera real que a gente está, esse ar real que a gente está respirando, mas é uma padrão. São feitos valores para fins de cálculo. Quando a gente fala do ar seco, eu tenho aqui 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio,
1% de outros gases e zero, nada, de vapor de água. Então, esse ar, se fosse real, seria irrespirável, porque eu preciso de umidade, eu preciso de vapor d'água para conseguir respirar. Porém, quando a gente fala de atmosfera padrão ISA, não tem água no ar seco. Então, nós vamos ter esses valores: 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de outros gases. Quando eu estou falando 1%, são de todos os outros gases, tá? E 0% de água, não tem vapor d'água nenhum. A gente também vai entender que esse ar é limpo, sem poeira, sem nenhum tipo de sujeira. Agora, quando eu coloco água, no caso vapor d'água, dentro da minha atmosfera, esses valores já vão mudar. Esses valores vão mudar para quê? Eu tenho aqui o valor seco, 21% de oxigênio, ele vai para 20% de oxigênio. De 78% de nitrogênio, ele vai para 75% de nitrogênio. Mantém os mesmos 1% de outros gases, só que eu posso agregar até 4% de vapor de água dentro dessa minha atmosfera. 4% de vapor d'água é o máximo que a minha atmosfera comporta. Então, ela já está, nesse caso, saturada. É o máximo de vapor d'água que eu tenho. Ou seja, quando eu falo de ar saturado, eu tenho 20% de oxigênio, 75% de nitrogênio, 1% de outros gases e 4% de vapor d'água. Esses são os valores da atmosfera padrão ISA. Quando a gente fala do vapor d'água em si, ele não é medido para a gente numa previsão do tempo. A gente não fala quanto você tem de vapor d'água, a gente fala de umidade relativa. Então nós precisamos saber a equivalência de quanto que é o vapor d'água para a umidade relativa. Nós já sabemos que o máximo de vapor d'água que eu posso ter dentro da minha atmosfera é 4%. Logo, se eu for falar em umidade relativa, o máximo de umidade relativa que eu posso ter é 100%. Se 4% é o máximo de vapor d'água que eu posso ter na atmosfera, logo 4% de vapor d'água é igual a 100% de umidade relativa. Só que eles podem te perguntar também se for 1% de vapor d'água, mas é fácil fazer essa conversão. No caso, se eu tiver de vapor d'água 1%, eu vou ter 25% de umidade relativa. No caso, se eu tiver 2% de vapor d'água, eu vou ter 50% de umidade relativa. Se nossa atmosfera estiver com 3% de vapor d'água, o máximo que eu posso ter de umidade relativa vai ser 75%. E se a minha atmosfera estiver saturada, eu vou estar com 4% de vapor d'água, logo 100% de umidade relativa. É importante lembrar que o máximo que eu posso ter de vapor d'água na minha atmosfera é 4%. E o máximo que eu posso ter de umidade relativa na minha atmosfera é 100%. Essa é uma pergunta clássica da ANAC, que é uma pegadinha para vocês tropeçarem. E essa não é a ideia. A ideia é saber porque é muito simples. Bom, se a gente fala que essa atmosfera está seca, quanto por cento de vapor d'água eu tenho? Nada. Se ela está seca, eu tenho zero, não tenho água. Agora, se ela estiver úmida, o que é úmida? É uma condição entre o seco e o saturado. Então, qualquer coisa entre 0,1% de vapor d'água até 3,9% de vapor d'água vai ser considerado úmido. Agora, se eu falar que a minha atmosfera está saturada, ela está com 4% de vapor d'água. Então, o volume máximo de vapor d'água que eu posso ter na minha atmosfera é 4%. E o volume máximo que eu posso ter de umidade relativa na minha atmosfera é 100%. Ok? Bom, a gente já falou de umidade relativa, de vapor d'água. Agora eu vou falar da temperatura e do calor. A temperatura é uma grandeza da física que vai medir a quantidade de calor de um corpo. Isso é temperatura, é a quantidade de calor que eu tenho no corpo. E o que é calor? Calor é uma energia. É uma energia que vem das moléculas, da vibração dessas moléculas. Quanto mais essas moléculas vibram, mais calor eu tenho no corpo, mais energia eu estou manifestando nesse corpo. Quanto menos as moléculas vibram, menos energia eu tenho nesse corpo, ou seja, menos calor eu tenho nesse corpo. Por que é importante a gente falar de calor, de temperatura para a meteorologia e para a aviação especificamente?
Nós vamos voar com aeronaves que precisam ter uma densidade do ar boa, ou seja, eu preciso ter uma sustentação, as minhas asas precisam se sustentar na minha atmosfera. Então, quanto mais quente estiver o meu dia, menos sustentação eu vou ter. Por quê? Quanto maior o calor, menor a pressão e menor a densidade. O calor é inversamente proporcional à pressão e densidade. Quando eu falo de pressão e densidade, eles caminham juntos, eles são diretamente proporcionais. Se a pressão está alta, a densidade também está alta. Se a pressão está baixa, a densidade também está baixa. Porém, funciona o oposto com a temperatura. Então, sempre que a temperatura estiver alta, a pressão e a densidade vão estar baixos, não vão ser bons para mim. E se a temperatura estiver baixa, a pressão e a densidade vão ser altas, muito bom para o voo. A umidade, ela entra também aí nesse parâmetro. Por quê? Se eu tenho molécula de água, tenho vapor d'água dentro da minha atmosfera, esse vapor d'água está ocupando o espaço de uma molécula de ar. Ou seja, eu vou estar com a minha atmosfera menos densa. Então, os fatores que sempre influenciam na densidade do ar são pressão, temperatura e umidade. Isso sempre vai influenciar. Quando a gente fala de temperatura, a gente tem o gradiente térmico padrão da atmosfera. Lembra o gradiente térmico padrão? Menos 2 graus a cada 1000 pés conforme eu subo, ou menos 0,65 graus Celsius a cada 100 metros conforme eu subo. Se conforme a gente subir na atmosfera a temperatura diminuir, eu vou falar que o gradiente térmico é positivo, está certo. Então, estou subindo na minha atmosfera e a minha temperatura está diminuindo. Gradiente térmico positivo. Porém, se eu subir na minha atmosfera e a temperatura também subir, esse não é um gradiente térmico normal, é um gradiente térmico negativo, ou seja, a temperatura está subindo conforme eu aumento a minha altitude. Chama-se inversão térmica. Eu posso ter também a minha temperatura nem aumentando e nem diminuindo conforme eu ganho altitude. Eu vou chamar isso de isotermia, onde a temperatura é constante. A gente vai ver a isotermia lá na camada da atmosfera, na tropopausa, que é uma característica que ela tem. Certo? Essa variação de temperatura vai ser importante por quê na aviação? Porque todo aquecimento do ar ou a perda de calor desse ar vão influenciar diretamente na densidade dele. E o avião vai voar numa atmosfera, ele vai ser sustentado pelo ar. Então eu preciso saber como está a densidade desse ar. Para finalizar a nossa aula, a gente sempre tem que saber os seguintes pontos. A pressão sempre diminui com o aumento da altitude. Quanto mais frio o ar, maior a sua densidade e maior a sua pressão. Quanto mais seco esse ar, maior seu peso. Peso quer dizer densidade e pressão. E a unidade de medida que a gente utiliza para medir a pressão atmosférica é o hectopascal. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa segunda aula. Já fica aí, assiste a terceira aula. Até mais!